E aí, turma, tudo bem? Vamos conversar sobre as últimas de Grêmio? Porque tem goleiro que poderá voltar nos próximos dias de um empréstimo, um volante chileno que estaria na mira do tricolor. E mais, a reapresentação de 3 atletas que aconteceu nesta quarta-feira. Daqui a 7 dias, o elenco completinho de volta ao CT, pensando no segundo semestre. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações. Vamos juntos conversar sobre as últimas do tricolor. Vamos lá então, vamos começar. Para começar, antes de tudo, né? Teu like aqui embaixo, tua participação é fundamental, tu já tá cansado de saber, então deixa teu like aqui que é sempre muito importante para nós começarmos com o pé direito o nosso conteúdo por aqui, não é verdade? Vamos começar falando sobre a reapresentação e aquela história toda para o segundo semestre, porque daqui a exatamente 7 dias começa o segundo semestre pro Grêmio, né? Acontece a reapresentação do elenco do Tricolor, completo entre aspas, né? Quem tá na seleção, no caso, é do Balbuena e do Everton, são jogadores que não estarão à disposição, mas quem está à disposição se reapresenta. Nessa quarta-feira, 3 atletas já deram expediente lá no CT Luiz Carvalho. Eu tô falando do Gustavo Martins e do Luiz Eduardo, né? E também o Marlon. Os 3 lesionados. Então deram um expediente mais cedo para começarem os tratamentos mais cedo e em breve estarem à disposição do técnico Luiz Castro, principalmente os zagueiros. A ideia é que eles fiquem à disposição o quanto antes para que aproveitem esse tempo todo aí para poder treinar. De todos os clubes da Série A, o Grêmio é o segundo time, vamos dizer assim, segundo clube que está se representando mais cedo. O Mirassol vai fazer a sua reapresentação na segunda-feira, dia 15, então é o clube que vai se reapresentar primeiro, antes de todo mundo. Depois vem o Grêmio, dia 17, no mesmo dia o São Paulo também, dia 17, Curitiba, dia 17. Aí depois vem Flamengo, dia 19, Remo, dia 20, Palmeiras, 21, Chapecoense, 21, Botafogo, 21, Atlético, 22, ou seja, o Grêmio está se reapresentando mais cedo do que as outras equipes, tirando o Mirassol, justamente porque tem que arrumar a casa, né? A coisa não tá legal, a coisa não tá boa. O Grêmio precisa pensar no seu segundo semestre com mais carinho, né? Principalmente tendo possibilidades de perder jogadores importantes e também para dar uma ajeitada nesse time, já que a reclamação é que não teve tempo para treinar. Agora vai ter. O Grêmio se reapresenta com novidades, né? O Rafael Lima agora como o novo vice de futebol do Tricolor, depois da saída do Antônio Dutra Júnior, e também com o novo Red Scout, né? O Carlos Silva, recém-contratado, já começa a pensar no próximo semestre do Tricolor, principalmente a próxima janela de transferências que abrirá muito em breve. O Grêmio, para esse período agora de Copa do Mundo, tem primeiramente o jogo contra o Cascavel no dia 27 de junho, que você já sabe. Tem um torneio ainda em negociação em Brasília e esse torneio ele deu um passo atrás, porque Flamengo e Corinthians, que estavam muito próximos de confirmarem as suas presenças, acabou não acontecendo. Então, esse torneio pode acabar mexendo, tá? Pode acabar mexendo, é bem a possibilidade. Mas fato é que não dando certo, o Grêmio vai fazer um amistoso na arena, que é estar próximo do torcedor antes de voltar com os jogos oficiais. Então, é uma grande possibilidade que isso vai acontecer. O Tricolor tem o seu primeiro compromisso no dia 23 de julho, jogo válido pela Copa Sul-Americana, né? A repescagem da competição, primeiro jogo contra o Bolívar lá na altitude de La Paz. Então é importante o Tricolor já estar de olho nessa história toda aí também, tá? Meus amigos, quero avançar com você para nós falarmos sobre outra situação bem importante. Eu quero conversar contigo sobre a busca do Grêmio no mercado de transferências, porque essa vai ser uma das grandes missões que o novo vice de futebol, né, vai ter. Porque o Grêmio precisa reforçar e precisa pensar no seu segundo semestre com a possibilidade de perder jogadores importantes, como o Mac, como o próprio Arthur, não dá para descartar ainda, infelizmente. O Vieri é outro jogador, daqui a pouco o próprio Thiaguinho é outra possibilidade que nós temos no elenco, mas que pode acabar saindo. Então são questões importantes que precisam ser definidas nos próximos dias. E o Rafael Lima tem essa missão, assim como o novo Red Scout, né? O Carlos Vinícius, o Carlos Silva, Carlos Vinícius.
O Grêmio pensa nessa janela de transferências dando preferência para jogadores brasileiros. Por que jogadores brasileiros, Diogo? Porque são jogadores que chegam e vestem a camisa e saem jogando. Não tem aquele tempo de adaptação, não tem aquela coisa de chegar num novo país, se adaptar muitas vezes com a língua. Então, chega, já veste a camisa e sai para jogo. Essa é a ideia do Grêmio, né? E principalmente evita de aumentar o número de estrangeiros. A ideia da direção é dar um pouco mais de cara de Grêmio, sabe? Aquele jogador com fome, com vontade, que busca uma oportunidade, sabe? Então, a gente pode fazer duas leituras dessa informação que vem de bastidor. Primeiro, por óbvio, é bom, né? Queremos contratar um jogador com vontade, que tem garra, que quer vencer, que quer ir pra cima e tal. Isso é legal, é maravilhoso. Mas também tem aquele outro olhar, né? Onde é que o Grêmio vai encontrar isso? Vai trazer jogadores de uma linha mais baixa, que querem mostrar serviço, que querem mostrar que conseguem, que podem. E aí vão acabar contratando aqueles jogadores que a torcida no primeiro momento vai virar o beiço, já vai dizer, ih, já vai contratar esse cara. E aí o cara vai ter que correr contra a máquina ou, né, correr contra o tempo para poder mostrar serviço. Possibilidade. Aí você vai olhar para o lado que você quiser, se é o copo meio cheio, o copo meio vazio, como a gente costuma dizer. Mas é importante ressaltar, o Grêmio procura um meia e um lateral direito. Ah, Diogo, mas e um volante? Um volante o Grêmio vai correr com mais força, tendo a possibilidade de perder o Arthur. E um zagueiro, por óbvio, a saída do Vieri, né? Então, o Grêmio precisa hoje de um meia e um lateral direito. Esse é o entendimento da direção. O restante, é claro, tendo em vista as possibilidades de saídas. E importante dizer, né? Tudo está atrelado. Para chegar, também tem que sair, porque a ideia é diminuir a folha salarial e não aumentá-la. Tá certo? Bom, falei com você sobre reforços, correto? Bom, a gente precisa falar sobre mercado de transferências agora. Porque a direção tá de olho na situação do Arezzo. Por que a situação do Arezzo, Diogo? Porque o Arezzo, você já deve estar cansado de saber, tá emprestado lá pro Peñarol. E o Peñarol ele precisa, nos próximos dias, definir se vai ficar com o Arezzo ou não vai, né? O Grêmio tem uma cláusula de compra que colocou nesse contrato para o Peñarol de 3 milhões e meio de dólares. Estamos falando de 18 milhões de reais na cotação atual. Então é um valor bem significativo, bem importante. Não é todo o valor do Grêmio. A gente precisa sempre pontuar isso porque o Grêmio deve, inclusive, para o River Plate do Uruguai, que é um clube que também tem outra parte do passe do Arezzo, e vira e mexe o River Plate do Uruguai está ameaçando colocar o Grêmio na FIFA. E eles estão no direito deles, né? Se deve ter que pagar. E fato é que o Grêmio está esperando um posicionamento aí do Peñarol para saber se o clube uruguaio vai ficar com o jogador ou não. Nesta temporada, o Arezzo tem 23 jogos pela camisa do Peñarol e marcou 9 gols. Então não é um número tão ruim, né? Não é um número tão ruim. Inclusive, tenho certeza que se o Grêmio daqui a pouco inventasse aí de negociar o Bright White ou até o André Henrique, daqui a pouco o Grêmio olharia pro Arezzo para tentar contratá-lo aqui, tenho certeza disso. Mas o fato é que ele já veio aqui e não demonstrou absolutamente nada e principalmente acho que ele foi até desleal com a camisa do Grêmio. Nesse contrato também tem aquela cláusula de compra, né, onde o Peñarol ficaria obrigado a comprar o Arezzo caso chegasse à semifinal da Libertadores. Mas é importante nós colocarmos aqui também que o Peñarol foi eliminado na primeira fase, foi o lanterna do grupo E na Libertadores e por óbvio não fica nessa obrigação de comprar o jogador. Caso comprem, né, caso exerçam esse poder, eles precisam dar a entrada e depois parceladinho pagar o valor nos anos de 2027, 2028 e 2029, durante 3 anos ainda. Não vai ser um valor que o Grêmio vai receber nessa ideia de agora não, tá? Quero falar contigo sobre outras duas possibilidades. Adriel, o goleiro do Tricolor que foi emprestado ao AVS de Portugal no início do ano, deverá voltar nos próximos dias. O empréstimo dele termina agora no final de junho. O AVS não deverá exercer o poder de compra que tem em contrato.
O clube português acabou caindo para a segunda divisão lá no campeonato e por conta disso a questão financeira foi para o ralo. Ele deverá voltar para o Grêmio, ele tem contrato com o Tricolor até 2027, mas não tem ideia, o Grêmio não tem ideia de aproveitar o jogador, até porque tem o Everton, tem o próprio Grando, que o Grêmio prometeu dar oportunidades para o jogador na renovação de contrato. Então o Grêmio não tem ideia nesse momento, espaço para que o Adriel volte a jogar, né, a pelo menos ser relacionado com a camisa do Tricolor, tendo em vista então esta situação dele e principalmente, né, uma negociação que é o que o Grêmio precisa nesse momento até para poder se livrar de salários. Vamos falar sobre uma especulação na tarde dessa quarta-feira, uma especulação que inclusive já foi rejeitada. Eu estou falando do Rodrigo Echeverria, jogador do Chile, né? Joga com a seleção chilena, um volante de 31 anos. Ele atua no León do México e, segundo informações do jornalista Martín Roldan, da Argentina, o Tricolor estaria muito próximo de fechar a contratação desse volante. Bom, o Grêmio nega. O Grêmio nega essa possibilidade, até porque o Rodrigo Echeverria, ele não se enquadra no que a gente acabou de conversar. Só se o Grêmio fosse maluco, né? Fala uma coisa para um, vai lá e contrata outra coisa nada a ver. Então não casa, não tem lé com cré, como a gente costuma dizer. Rodrigo Echeverria, 31 anos, atua no León, tal, aquela coisa toda, não se enquadra nas pretensões do Grêmio para essa janela de transferências. Por conta disso, o Tricolor nega esta informação, inclusive usando esta justificativa. Não é o que o Grêmio quer para essa janela. Então é muito mais uma jogada daqui a pouco de empresário, de mercado, aquela coisa toda para valorizar o passe do atleta do que qualquer outra coisa, tá certo? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, então te plantão, qualquer notícia eu te trago por aqui. Comenta aqui embaixo o que tu acha das últimas do Tricolor. Teu like aqui é muito importante, hein? Não te esquece de te inscrever também. Eu quero saber da tua participação por aqui. Grande abraço, até a próxima se Deus quiser. Tchau.